Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz, muita alegria de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar sobre as luzes que a doutrina espírita lança em nossos caminhos de seres imortais que somos. Então, porque nós somos espíritos imortais temporariamente encarnados. O espiritismo muda a concepção de muita gente, porque, de um modo geral, você pergunta para uma pessoa: você tem alma? Ah, eu tenho, eu tenho. Eu falo: eu não tenho alma. Ninguém tem alma. Mas como? Então você é materialista? Eu falo: não, eu sou espiritualista. E quando eu falo que eu não tenho alma, eu estou dando a visão mais profunda, mais ampla que se pode ter do espiritualismo. Porque nós temos condições de chegar à conclusão de que nós somos almas. Somos almas. Há até nas lições de gramática da língua portuguesa, uma frase que muitas gramáticas repetem aí, para explicar a oração adjetiva explicativa. Diz o seguinte, abre aspas, o homem, vírgula, que é mortal, vírgula, tem alma imortal. Quer dizer, o homem aqui no sentido ser humano, né? Quer dizer, o ser humano que é mortal tem alma imortal. Como gramaticalmente está certo, mas doutrinariamente está completamente errado. Completamente errado. Por quê? Porque ninguém tem alma. Nós somos almas que temos no momento um corpo. Usamos um corpo físico. Quando alguém vê um espírito, não viu a alma do fulano, não, viu o espírito, o corpo espiritual daquela criatura. Porque nós encarnados, temos esse corpo físico e temos um corpo espiritual, no momento semelhante ao corpo físico. Eu, por exemplo, fora do corpo físico, sou esse velho que vocês veem. Não sou mocinho nem. Agora, o Novo Testamento nos ensina muito isso. Isso não é o Espiritismo que veio ensinar, não. Está no Novo Testamento, essa visão profunda da alma, que foi deixada de lado, essas lições extraordinárias do apóstolo Paulo, foram deixadas de lado pelos teólogos, tanto católicos quanto protestantes. Eu conheço alguma literatura religiosa de outras religiões e eu nunca vi, nem nunca ouvi, nem nunca li algum artigo, alguma coisa em que se interprete como o Espiritismo interpreta os ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dá lições extraordinárias sobre a alma, sobre o espírito, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Vejam bem, eu nunca vi em religião nenhuma a interpretação disso. Você vai nas religiões, eles dizem, você tem uma alma. Quando você morrer, a sua alma vai para não sei onde. Às vezes eu falo, que me importa que ela vá para onde? Vai até para o inferno. É ela que vai, não sou eu? Porque as pessoas não raciocinam. Deixam o raciocínio fora. Você vê, fala uma pessoa morre, como se fala, nós não falamos morrer, nós falamos desencarnar só, né? O corpo é levado para o cemitério e lá é enterrado.
e aí põe uma plaquinha. Aqui jaz fulano de tal. Então, o fulano está ali. A alma dele foi para o céu. Como é que divide a criatura assim? Ele está ali, está escrito, aqui jaz, descanse em paz. Eu ainda ouvia na internet aí um camarada falando aí, né, sobre a ressurreição. Mas espera aí. O corpo está ali, o corpo é mero instrumento do espírito. É a mesma coisa de você chegar no ferro velho, está um carro lá jogado, já todo enferrujado, e vai ser levado até para fundição, para fazer outras peças, etc. Você vai falar que o carro está ali e o dono do carro foi embora. Mas você está falando que ele está ali. Aqui jaz o fulano de tal. Não tem essa plaquinha no cemitério? Aqui jaz fulano de tal. Absurdo isso. É porque as religiões não ensinam que nós somos almas, nós somos espíritos, nós somos espíritos imortais, temporariamente usando um corpo físico. Temporariamente. Corpo que se desgasta dia após dia. Veja que o meu já está, né? Está mais para lá do que para cá, e muito mais para lá, né? Mas a verdade é essa. As religiões não ensinam as criaturas a centralizarem a personalidade, o ser imortal, na alma, no espírito, e não no corpo. O corpo é mero instrumento de. É como uma fantasia que a pessoa veste no carnaval. Acabou o carnaval, joga a fantasia para lá. Aquela fantasia que a pessoa usou não é ela, a criatura. A fantasia é apenas uma vestimenta. Assim, o corpo físico nosso é apenas uma vestimenta do espírito imortal que nós somos. Temos um corpo espiritual, sim. Além do corpo físico, nós temos um corpo espiritual. Isso não é o espiritismo que veio ensinar, não. Está no Novo Testamento, na Bíblia. O apóstolo Paulo dá uma lição extraordinária nisso que eu nunca vi nenhum teólogo, nem católico, nem protestante, tocar nesse assunto. Nunca. E eu tenho amigos também, católicos e protestantes, que também não conhecem isso. Mas está lá na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 15, sobre a ressurreição dos mortos. E ele começa dizendo assim: se não há a ressurreição dos mortos, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Logo, é vã a vossa fé e a nossa pregação. Quer dizer, se acaba tudo, acabou, né? Mas, diz ele, alguém me perguntará, com que corpo ressuscitaremos? Olha a pergunta que ele faz. Ele já põe em dúvida aí, logo no começo, a tal da ressurreição da carne. Com que corpo ressuscitaremos? E é ele mesmo quem responde. Insensato, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. O que ele quer dizer com isso? Ele faz uma analogia para fins de ensino, o enterramento do corpo como o enterramento de uma semente e a libertação do espírito, da alma, com seu corpo espiritual.
Está lá no Novo Testamento, o corpo espiritual. Ele diz: semeia esse corpo em corrupção, ressuscita corpo em incorrupção. O que quer dizer isso? Planta-se, enterra-se o corpo doente, o corpo que morreu, que não serve mais, e liberta-se o espírito, a alma, com o seu corpo espiritual. Eu nunca vi teólogo nenhum, católico ou protestante, explicar isso. Ele deixa muito claro: corpo espiritual se liberta. Não é nessa hora, não é na hora do enterro. Quem lê a literatura espírita, principalmente Obreiros da Vida Eterna, o quarto livro da série André Luiz, que muitos espíritas não conhecem, não leram. Ali você tem 4 casos de desencarnação explicados assim bem claramente. E você vê ali que estava o cadáver de Dimas no caixão, no velório, e o Dimas já estava fora do corpo, ainda ligado por aquele cordão prateado que nos liga ao corpo, deitado no colo da mãe. A mãe dele, desencarnada, foi lá receber o filho. É muito clara essa lição, gente. Muito clara. Então, não é a alma do Dimas, não, era o Dimas. É a mesma coisa eu estar com a roupa de mergulhador, por exemplo, e eu tiro a roupa e deixo lá no canto, e o camarada fala, né, o Pacini dessa roupa, ou a alma dessa roupa. Não, eu sou usei aquela roupa enquanto ela pôde ser usada. Deixei lá. Assim somos nós em relação ao corpo físico. É necessário que nós tomemos consciência disso, que nós somos espíritos imortais, que temos um corpo físico de uso temporário. Cuidemos bem desse corpo físico para esgotar todo o nosso tempo na Terra, até que ele morra. Eu não vou morrer nunca. Quem vai morrer é o meu corpo. A hora que esse corpo não servir mais para eu me manifestar, eu vou me embora. Eu, consciência, espírito, alma, como você queira dizer. Agora, essa consciência que pensa, que fala, que raciocina, que aprende, que sabe, que age, que o corpo é mero instrumento, é mera roupagem que permite ao espírito manifestar-se na Terra, tocar os objetos, enfim, interagir com as coisas materiais. O que é matéria, mexe com matéria. Agora, a alma, a consciência, o espírito, tem um outro corpo, que nós chamamos de perispírito ou corpo espiritual. Então, está muito claro no Novo Testamento isso, que nós, quando dormimos, deixamos o corpo físico na cama, saímos do corpo apenas com o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual, que no momento é uma cópia do corpo físico. Então, se eu sair do corpo físico hoje, quando eu saio à noite, quando o meu corpo dorme, eu sou esse velho mesmo que vocês estão vendo. Não há milagres aí. Posso melhorar um pouquinho ou piorar um pouquinho de acordo com o estado consciencial. Porque a alma, o espírito, age com muito mais plasticidade no corpo espiritual, do que no corpo físico.
Então, quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico na cama. Tem gente que não vai dormir hoje. Deixamos o corpo físico na cama e saímos dele num fenômeno semelhante ao da morte. Apenas ficamos, a consciência, nós, ficamos ligados ao corpo físico por aquele cordão aqui que fica aqui na nuca, aquele cordão prateado, que é cortado pelos benfeitores espirituais depois de algumas horas em que o corpo físico está morto. Eles deixam durante algum tempo para que o corpo espiritual retire as energias todas que puder retirar do corpo físico, porque ele também precisa de energia. É outra energia, mas precisa. Então, mas alguém vai dizer, mas onde é que você arranjou essa história de, durante o sono físico, o sono da noite, nós saímos do corpo, com o nosso corpo espiritual? Não foi em livro espírita, não. No Novo Testamento. No Novo Testamento. E eu pergunto a vocês que foram, eu nunca fui de outra religião, mas estudei. Vocês que foram, aqueles que foram de outras religiões, pergunto se receberam alguma orientação nesse sentido. Não receberam, não. Porque não, eu nunca vi, eu tenho amigos de várias religiões, não falam nisso. Mas lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala: se existe corpo terrestre, existe corpo celeste. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscita corpo em incorrupção. Quer dizer, não é na hora que enterra que liberta, não. Liberta na hora que a pessoa dá o último suspiro, ela se desliga parcialmente. E só será desligada completamente com a atuação dos benfeitores espirituais que fazem um tipo de parto. É igual a cortar o cordão umbilical. Ou então o espírito fica ligado ao corpo até o corpo apodrecer. É uma libertação natural. Você lê isso também lá no livro Obreiro da Vida Eterna, de uma senhora que estava lá sentada em cima da sepultura, com o seu corpo espiritual, e ela estava ligada ainda ao corpo que estava se decompondo. É uma história muito triste dela, que eu não vou contar aqui. Mas o apóstolo Paulo tinha certeza da existência desse corpo espiritual. Primeiro, porque ele viu Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, etc. e tal. Ele viu Jesus. Agora, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, eu falo sempre porque há pessoas que anotam. Quem não quiser anotar, quiser me pedir por e-mail, eu mando por e-mail. Isso aí. Meu e-mail é muito fácil de decorar. É o meu nome. José, tudo com letra minúscula e sem acento. José.Pacini, com 2 S, @gmail.com. É muito simples, muito fácil. Então, o apóstolo Paulo estava em Troas, ou Troades, conforme a tradução. Uma cidade. Ele estava lá. E diz lá no texto: à noite apareceu-lhe um varão, quer dizer, um homem, da Macedônia, dizendo a ele: Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. O que nós interpretamos disso? Aquele homem estava na Macedônia, desculpe, estava na Macedônia, desejoso que Paulo fosse lá para levar o evangelho de Jesus aí, dormiu, deixou o corpo físico na cama, num fenômeno semelhante ao da morte, e foi, e se encontrou com Paulo e deu o recado dele.
Agora você fala, mas não, está escrito lá, e Paulo foi para a Macedônia, ele atendeu o pedido. Por isso que ele tinha certeza, quando ele fala, né, do corpo espiritual, a ressurreição em corpo espiritual, ele tinha certeza, porque ele via, Paulo era médium vidente. Era médium vidente. E a hora que eu desencarnar e que me for dada a possibilidade de eu aparecer aí no Bezerra, por exemplo, em algum lugar, alguém vai dizer: o Pacini esteve aqui, ou o Pacini está aqui. Não vai falar a alma do Pacini, porque se falar, eu dou uma bordoada nele. Porque nós não temos alma. Nós somos almas. Somos espíritos. Temos um corpo físico de uso temporário. É necessário a gente assumir essa personalidade imortal que nós somos. A vida se torna bem mais fácil. Você passa a não ter medo da morte. Não, morrer. Porque todas as noites, quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico na cama e saímos do corpo físico com o nosso corpo espiritual. Então é a mesma coisa da pessoa estar no espelho. Só que o corpo espiritual é melhorado ou piorado de acordo com o estado de consciência. Os antigos já falavam isso há muitos séculos. O sono é morte temporária. O fenômeno é o mesmo. Só que no sono você sai do corpo ligado e você volta. E na morte, na desencarnação, você não volta mais para o corpo, porque o corpo se desorganiza. Se desorganiza, começa a esfriar, aí os espíritos cortam o cordão que liga. Agora, André Luiz também fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Só que ele fala de maneira um pouco mais tétrica. Os latinos antigos já falavam, o sono é morte temporária. Agora, André Luiz fala, todas as noites, quando dormimos, ensaiamos a morte. Aí tem gente que fica com medo de dormir hoje, né? Mas é verdade. Mas o apóstolo Paulo, então, deixou essa lição muito clara. Agora, ainda voltando à primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte, ele vai falando corpo espiritual, o corpo espiritual e o corpo material, comparando o corpo material com a semente que vai para a terra e o espiritual como a planta que nasce e vem para o ar. Mas no versículo 50, ele diz uma coisa também que nenhuma religião, a não ser o Espiritismo, comenta. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Então, ele fala claramente que a carne e o sangue não podem. Como é que falam em ressurreição da carne? Quem já foi de outra religião aí sabe disso. Nos meus tempos de criança, eu era espírita, mas sempre fui muito perguntador, muito curioso. Quando eu via o enterro entrar na igreja, o caixão, com o pessoal levando, cidade interior, o pessoal carrega o caixão entrava na igreja. Para que entra? Para encomendação do corpo. Hoje já não falam mais. Hoje já mudaram. Falam de encomendação da alma. Mas o corpo era levado e era falado. E falava, e tanto assim que tem até uma oração. Eu não estou falando mal de outras religiões, minhas irmãs e meus irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou pondo em relevo as luzes que o Espiritismo lança em nossas vidas, em nossas consciências, em nossos caminhos. Porque há uma oração que diz assim, creio na comunhão dos santos e na ressurreição da carne.
Quem já foi de outra religião aí, sabe essa oração, é o credo. Hoje já mudaram um pouco. Então falam que a encomendação, quando o enterro vai para o templo, falam que é a encomendação da alma, que graças a Deus já evoluíram um pouco. Mas a verdade é essa. Agora, qual é a lição mais extraordinária que nós recebemos a respeito de não ter alma? Ninguém tem alma. É dada por Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, você vê que eu não estou citando Kardec aqui, né? Estou só no Novo Testamento. Mas o Espiritismo nos permite ler e interpretar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, diz o seguinte, que Jesus, depois que foi crucificado, e o corpo dele desapareceu, daqui a pouco a gente fala do corpo de Jesus, ele ficou aparecendo e desaparecendo durante 40 dias. Mas não há no Novo Testamento nenhuma afirmativa que a alma de Jesus apareceu. A alma do outro mundo, a alma de Jesus. Não, era Jesus. Como ele se apresentou a Paulo na estrada de Damasco, como Paulo recebeu aquele homem lá da Macedônia. Não foi a alma do homem, foi o homem que foi lá, com o seu corpo espiritual. Porque a alma, a essência, é invisível aos olhos. Ela anima o corpo espiritual que todos nós temos. E no momento que estamos encarnados, essa animação do corpo espiritual se transfere para o corpo físico. Do mesmo jeito que se eu vestir um escafandro, aquela vestimenta para mergulho, eu estaria ali com 3 corpos: o escafandro, o corpo físico e o corpo espiritual. Então, quem está falando aqui não é a alma do Pacini, é o Pacini, que é uma alma, uma consciência. No momento, eu estou usando o meu corpo físico e meu corpo espiritual. Se eu desencarnar aqui, de repente, eu fico só com o corpo espiritual. Nós precisamos interiorizar bem isso. Porque diz lá em Atos dos Apóstolos, como eu falei, Jesus ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo. Nunca mais se hospedou em casa de ninguém. Não. Nem fez refeições regulares. Vejam bem como é preciso a gente ler o Novo Testamento, mesmo os ensinamentos espíritas, mas ler com o coração e com a inteligência, para você não ficar entusiasmado demais. Ai, que maravilha, que beleza. Não, raciocina, pensa. Então, Jesus apareceu durante 40 dias. Não há nenhuma referência no Novo Testamento que a alma de Jesus apareceu aqui, apareceu ali. Era Jesus. Como alguém, quando eu desencarnasse, aparecer aí no Bezerra, na reunião mediúnica, se alguém falar, a alma do Pacini está aqui, eu vou dar um burro na mesa. Quem está aqui é o Pacini, apenas com o seu corpo espiritual, porque o corpo físico já foi cremado. Eu não vou deixar bicho comer esse corpo, não. Eu até comprei um lote lá no Cemitério da Saudade, mas estou vendendo. Eu quero que o meu... Olha bem o que eu estou falando. A gente precisa ajustar a nossa maneira de falar à nossa realidade. Porque se eu falar assim, eu vou ser cremado, estou falando uma besteira pura. Eu não vou ser cremado. Quem vai ser cremado é o meu corpo. É a mesma coisa de eu falar, esse casaco aqui vai ser lavado, vai ser queimado, vai ser jogado fora. Assim também é meu corpo.
Porque quem está falando para vocês aqui não é esse corpo que vocês veem. Está falando é a consciência, a alma, José Passini, que usa o corpo físico agora para se comunicar com vocês. Né? Isso é muito claro no Espiritismo. Então, nós precisamos assumir a nossa cidadania espiritual, porque Jesus deixou lições claras. Tem aquela passagem também de Jesus caminhando com os caminheiros para um lugarejo ali perto de Jerusalém, chamado Emaús. Eu já ouvi até palestra católica falando disso, que Jesus apareceu para dois discípulos que iam caminhando, apareceu de repente aquele estranho. E o estranho perguntou a eles: por que estáis aflitos? E eles falaram: ô estrangeiro, viram que era um estranho, você não sabe que o nosso mestre foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto? Por isso que nós estamos aflitos. Aí eles caminharam com o estranho, chegaram no distrito, convidaram para para fazer uma refeição, caiu a noite. Quando eles se assentaram à mesa, acho que por um gesto de deferência, porque o judeu tem um ritual de partir o pão, é uma coisa sagrada, para o estranho. E ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus, está lá no Novo Testamento. Eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu de diante deles. Aí eu pergunto, será que Jesus quis mostrar poderes que podia aparecer, desaparecer? Ou que ele quis mostrar que ele estava vivo, mas não estava mais encarnado, não estava mais sujeito às leis da matéria? Por isso eu aviso vocês, se vocês um dia falarem a bobagem, quando o Passinho era vivo, ele fazia palestra. Eu venho mostrar na hora para vocês que eu estou vivo. Abre o olho. Só não estou encarnado. Né? Se vocês têm medo de fantasma, abre o olho, não fala não. É, porque a pessoa fala. Ah, quando minha mãe era viva, ou ela morreu, acabou? Não, ela está no céu. No céu. Né? Mas como que ela está lá? Você fala que ela é morta? Que ela está morta? A alma dela, ninguém tem alma. Ela está lá. Ela está aqui, ela está me ajudando, ela está aqui, a minha mãe, tudo bem. Porque você fala. Tem muita gente que fala no desencarnado como fala num carro que foi para o ferro velho. O carro ficou lá, o carro não é o motorista. O motorista usou o carro durante a vida dele. O carro estragou, ele vendeu para o ferro velho, acabou com ele, deixou lá. Assim é o nosso corpo físico. E quanto mais você assume a sua cidadania espiritual, tanto mais a vida parece mais fácil para você. Por quê? Porque você não fica agarrado, apegado às coisas da terra, às coisas do mundo, não. Você pensa que você é um cidadão do universo. É a mesma coisa de uma pessoa que está num país estrangeiro, passando uma temporada lá, trabalhando, ou passeando, ou fazendo qualquer coisa. Eu vou voltar para a minha origem. Então, é muito importante. Mas voltando aos exemplos de Jesus, Jesus apareceu. Aí alguém que já leu o Novo Testamento vai levantar uma objeção que eu mesmo levanto. Né? Não vou esperar vocês levantarem, não. Porque Jesus não tinha mais corpo físico. O corpo físico dele, aquele corpo mesmo material, com sangue, corpo que foi gerado no ventre de Maria Santíssima, aquele corpo foi morto. Está lá no Novo Testamento.
levar, o corpo foi tirado da cruz de tarde, vinha caindo já à noite, não é? Foi tirado da cruz, nu, nu. Por que que eu falo que foi nu e eu provo que estava nu? Porque os romanos despiam todos os crucificados. Qualquer um que fosse condenado à cruz, primeiro eles tiravam a roupa da pessoa. Então, essa figura que a gente vê Jesus, o corpo de Jesus na cruz com uma tanguinha, isso é uma questão de respeito que o pintor, o escultor faz. E a prova de que ele estava nu está no Novo Testamento. Tudo que eu falo, eu provo dentro do Novo Testamento. Não é nem espiritismo, nem interpretação minha. Está lá. O que é que diz o Novo Testamento? Que os pertences de Jesus ficaram ali no chão, ao pé da cruz, e foram repartidos entre os soldados. Os soldados que o crucificaram e que ficaram tomando conta até ele desencarnar. Mas olha bem, a túnica, que era de uma peça, tecida de uma peça só, eles, para não rasgá-la, eles disputaram nas sortes, jogaram dados para saber quem ficava com ela. Então, Jesus foi crucificado nu. Como é que ele aparecia vestido como um homem da época? Porque ele estava com roupa do mundo espiritual, que os espíritos não aparecem sem roupa aí nas reuniões mediúnicas, nem de materialização, nem nada, no médio evidente. Tem roupa. Quem lê Nosso Lar vai ver que tem até fábrica de roupas lá, porque os espíritos que não conseguem criar a roupa com seus próprios recursos mentais, precisam de receber a roupa. É igual a uma criança, né? Um adulto pode pegar uma toalha, se cobrir, etc. Uma criança não sabe. Então tem que ter alguém que cuide. E agora alguém vai me perguntar, mas Jesus esteve lá no cenáculo e comeu um pedaço de peixe e um favo de mel. Vocês não ouviram já falar nisso? Não ouviram, não? Está escrito lá. E Jesus comeu, materializado ali, ele comeu. Estavam os discípulos, né? Depois que Madalena e Pedro e João foram lá, viram que o túmulo estava vazio, Madalena começou a chorar. Mas João e Pedro foram embora. Não está aqui, porque diz lá que dois anjos com vestes resplandecentes, e anjo não tem asa, não. A asa é a invenção dos homens. Não tem nenhum lugar do Novo Testamento que autorize a gente a pensar em asa de espírito. Foram os pintores e os escultores que deduziram. Veio da onde? Veio do céu. Que vem do céu, o que é? Passarinho. Passarinho tem asa, põe asa no espírito também. Mas eu mostro no Novo Testamento, em vários lugares, que os espíritos que aparecem não têm asa. Aparecem com as vestes, com as roupas resplandecentes, irradiando luz, para que as pessoas não pensem que é um gaiato que está fingindo ali. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 10º, tem uma passagem que ilustra bem isso que eu estou falando. E eu gosto de falar isso para tirar da cabeça das pessoas essa ideia de anjo com asa. Porque, na verdade, a palavra anjo, na sua origem, no grego, ela quer dizer mensageiro, só isso. Mensageiro. Não fala que era de bicicleta, nem de automóvel, nem de carroça, nem tampouco voava. Um mensageiro. Agelos. Agelos em grego, que deu no latim angelus, em português deu anjo, deu ángel em espanhol, angelo em italiano, etc., mas não tem nada de asa. E no Novo Testamento, no capítulo 10º, diz o seguinte,
que o centurião Cornélio era um comandante romano, mas era um homem bom. Ele fazia muita esmola, orava muito, orava aos deuses dele lá, mas era um homem piedoso. E diz lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele estava orando certa manhã, quando apareceu-lhe um anjo, dizendo, daqui a pouco eu vou explicar como é que era esse anjo. Um anjo dizendo, Cornélio, tuas preces foram ouvidas, tuas esmolas foram agradáveis a Deus. Manda chamar Pedro em Jope. Por que ele mandava? Porque Pedro podia levar o evangelho para ele. Porque ele sabia orar para aqueles deuses lá. E ele, então, organizou uma comitiva e mandou chamar Pedro. E o Espírito que apareceu para ele ainda falou, está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. Já deu o endereço. E ele mandou uma comitiva. E, continuando o Novo Testamento, você vê lá que Pedro estava no terraço, lá em cima, na casa, descansando, esperando que lhe fizesse uma refeição. Era a volta de meio-dia. Quando ele ouviu aquele tropel de pessoas chegando lá embaixo. E ele não iria atender. Por quê? Porque o judeu desprezava o romano. E o romano desprezava o judeu. Eles se desprezavam mutuamente. Então ele não ia falar de evangelho de Jesus, de nada para o judeu. Mas diz lá no Novo Testamento, com essas letras que eu estou falando aqui, um espírito falou para ele, atendeu-os. Deu uma ordem para eles atenderem. E, afinal de contas, para encurtar a história, ele atendeu. E foi, então, com eles, lá para a casa do Cornélio. Quando ele entrou pela casa do Cornélio, que devia ser uma casa muito grande, que ele era um comandante, né? O Cornélio tinha preparado uma recepção para ele. Familiares e amigos e tal, porque ele tinha um grande respeito por Pedro. Pedro não sabia disso. Quando Pedro entrou, ele não esperou Pedro chegar lá onde eles estavam, não. Ele foi encontrar-se com Pedro no meio do trajeto. E quando ele chegou diante de Pedro, ele se ajoelhou. O romano se ajoelhou. Está lá escrito no Novo Testamento. E o que é que Pedro falou para ele? Levanta-te, porque eu também sou homem. Está no versículo 24 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Pedro não permitiu que um homem se ajoelhasse diante dele. E nós vemos tantas autoridades religiosas aí aceitando, né, que as pessoas se ajoelhem, etc. E tal. Mas aí é outra conversa. Só para lembrar, para ver o quanto é útil você ler o Novo Testamento, quanta coisa importante tem lá. Mas Pedro perguntou a ele, que estranhou, como é que o romano manda me chamar? Que eles se desprezavam mutuamente. E Pedro perguntou a ele, por que me mandaste chamar? Por que me mandaste chamar? E o centurião Cornélio disse a ele, estava eu ontem orando pela manhã, quando apareceu-me um varão em vestes resplandecentes, dizendo que te mandaste chamar. Ele não falou que era anjo, que tinha asa, que não sei o quê. Ele viu um homem, só que a roupa resplandecia. Por que o Espírito deixou resplandecer a roupa? Para mostrar que era um ser espiritual, não era um homem comum. Agora, se vocês estão esperando me ver, tem algum médium vidente de vocês aí, vão me ver quando eu desencarnar, se eu aparecer, não vou aparecer luminoso, não, meu filho, que ainda não tem luz, mas, né? Apareceu-me um varão, quer dizer, um homem,
em vestes resplandecentes, dizendo que te mandaste chamar. Assim também lá no lugar onde seria o túmulo de Jesus, porque veja bem, falar o túmulo de Jesus é uma aberração, Jesus não foi enterrado. Eu até escrevi um artigo sobre isso, mandei lá para o Jornal do Paraná, publicaram lá, falar que é o túmulo de Jesus. Jesus desmaterializou o corpo, não ficou nenhum vestígio do corpo dele. Só ficou impregnado num pano que estava lá, onde o corpo dele havia repousado, e colocaram a outra ponta do pano para cobrir, ficou lá, marcado o corpo dele. Esse pano, que é chamado o sudário de Turim, é uma relíquia da Igreja Católica que não permite que se faça estudos, etc. Só deu um pedacinho uma vez para fazer. Mas lá nesse pano está gravado a figura de um homem nu, de frente e de costas, com todas as marcas das flagelações que Jesus recebeu. Ficaram no corpo físico. No corpo espiritual, não. Agora, Jesus apareceu lá no cenáculo, diz lá, estavam os discípulos amedrontados, trancados no cenáculo, estavam com medo. Se morreu o chefe deles, se mataram, calculam o que iam fazer com os discípulos. Estavam apavorados. E diz lá no Novo Testamento que Jesus apareceu. E que comeu um favo de mel e um pedaço de peixe. Aí as pessoas falam, está vendo como é que ele ressuscitou com o corpo físico? Não. Ele comeu um favo de mel e um pedaço de peixe. O Espiritismo prova que isso é verdade, porque o espírito materializado, e muita gente não sabe o que é materializado, né? Quando o espírito toma energias de médiuns que podem emanar essas energias, ele se corporifica, ele fica tangível e audível, como a materialização é uma encarnação temporária. O Espiritismo já provou isso há mais de 100 anos. Agora, quando o espírito está materializado, ele age em tudo e por tudo como um ser humano comum. Se ele te der um tapa, você vai sentir o tapa dele mesmo. E, para não ficar só em deduções, eu vou citar aqui experiências feitas por espíritas eminentes do século XIX, como William Crookes, o grande William Crookes, que recebeu até o título de Sir dos reis da Inglaterra, porque ele foi um físico que descobriu o estado radiante da matéria. Ele tinha um laboratório na casa dele. E essas descobertas dele deram oportunidade a que Röntgen inventasse o raio-x. Foi inventado, quem começou as pesquisas foi William Crookes. E o William Crookes era espírita. E ele fazia as reuniões na casa dele. E lá se materializava uma jovem chamada Katie King. Isso está no livro A História do Espiritismo, escrito por... Muita gente vai espantar. Pelo autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Ele era espírita e ele escreveu. E ali nesse livro ele conta as experiências de William Crookes com os espíritos que apareceram materializados lá, principalmente essa jovem Katie King, que se materializava com os fluidos de uma outra jovem chamada Florence Cook. William Crookes conta isso tudo no livro dele. Aliás, Conan Doyle. Arthur Conan Doyle é o autor do livro A História do Espiritismo. É muito interessante. Mas ele conta, aí ele explica o fato de Jesus ter podido comer
o favo de mel e o pedaço de peixe. Porque eles fizeram uma solução de barita na água, uma água, dissolveram um sal, que depois de dissolvido, ninguém sabe se tem sal ou não. A água fica transparente, incolor do mesmo jeito. Mas eles fizeram o espírito materializado com um canudinho, expirar, fazendo borbulha. Igual a criança faz com refrigerante, né? E acontece que quando o espírito materializado soprava, a água ficava leitosa, como o encarnado ficava leitosa. O gás carbônico expelido pelo espírito, ou pelo encarnado que soprar ali, transforma a água em água leitosa, fica cor de leite. Então ficou provado que o espírito materializado fica como um espírito encarnado. Só que a materialização é uma encarnação temporária. Então aí você explica que o Novo Testamento não está errado, não, quando diz que Jesus comeu um pedaço de peixe e um favo de mel, para mostrar a eles que estava vivo, quando não estava encarnado. Agora, o espírito da envergadura de Jesus. Daí eu se materializar depois que eu desencarnar, não vou comer nada, porque não vai dar para eu comer. Se eu der para eu falar, está muito bom. Então, nós vemos, gente, que nós temos de assumir a nossa condição de espíritos imortais que nós somos, com todos esses exemplos que eu dei, sabendo que nós temos um corpo físico de carne e osso e temos um corpo espiritual, de matéria do mundo espiritual. Que quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico na cama. E para encerrar, eu vou dizer uma passagem de um livro de André Luiz. Eu não me lembro qual é o livro. Porque nós estamos lendo o Culto no Lar, que a família faz agora pela internet. Hoje eu faltei, porque minha esposa está fazendo lá com meu filho de Brasília, outro lá de Resende, outro aqui de Juiz de Fora, de Campinas, lá do estado de São Paulo, minhas irmãs, né, fazem esse culto no lar. Então, nós fazemos esse estudo todas as noites, né? De 8 às 8h30, nós nos reunimos em família, fazemos o culto no lar. Aí a gente tem a oportunidade de conversar um pouco e de falar de Jesus, etc. Mas eu ia até falar outra coisa, agora me passou, eu esqueci. Mas eu acho que deu para vocês terem uma ideiazinha. Eu repito meu e-mail, tenho várias coisas escritas sobre isso, mando com muito prazer para quem me pedir. E você tem meu e-mail, não tem? Então podem pedir para você, que é mais fácil, né? Porque é muito fácil, é josé.passini@gmail.com, sem acento, sem letra maiúscula, sem nada. Agradeço imensamente a vocês a oportunidade de aguentarem a conversa até agora, sem reclamar, que são 9 horas, está na hora de encerrar. Muita paz. Muito obrigado.